na verdade, o que importa você entender sobre apraxia de fala é se o seu filho tem essas características ou não. E o profissional que tem experiência nessa área, ou seja, o fonoaudiólogo que tenha experiência com crianças com apraxia, aí sim ele vai fazer o diagnóstico do seu filho. A você cabe observar quais são essas alterações de fala que o seu filho tem. E é por isso que eu trouxe isso de uma maneira muito simples e muito simplificada para que você possa entender. Então, por exemplo, uma criança de 2 a 3 anos que ainda não fala, você acha que precisa esperar mais tempo para procurar um fonoaudiólogo? Não! Independente se há ou não um diagnóstico, independente se na sua família ou na família do pai da criança existe ou não alguém com um diagnóstico ou que já teve um atraso de fala, isso não importa, o que importa é o seu filho e você começar essa intervenção o mais precocemente possível. Agora, mais especificamente sobre a apraxia de fala, você precisa observar as características no seu filho, que são essas características que eu vou, de uma maneira muito simplificada, mostrar para você. Então, a criança que tem entre 2 a 3 anos, que ainda não fala, ou seja, é uma criança não verbal, ou seja, que é uma criança que não fala, ela pode sim ser uma criança que tenha um diagnóstico de apraxia de fala na infância. Outra característica, não imitam. Ou seja, quando você fala pato, faz igual, e ela não consegue falar pato, ou você pede bola e ela tem a dificuldade de imitar a sua fala de bola, esse é mais um sinal de alerta. Então, essas crianças, elas tentam imitar uma determinada palavra. Por exemplo, ao tentar falar bola, sai ó, ou sai a, sai tata, bo, qualquer uma dessas tentativas. Ela vai saindo cada vez de um jeito diferente. Então, você olha lá para a criança e fala bola. Aí, a primeira vez ela vai dizer ó. Segunda vez, bola, vai sair tata. A terceira vez, bola, e vai sair a. Cada vez sai de uma maneira diferente, porque essa repetição também é muito difícil para as crianças com apraxia de fala. O que eu quero que você observe é, a sua criança, ela olha para você enquanto você fala, e ela tenta imitar os sons da fala, mas ela não consegue, ou ela apresenta uma dificuldade, ela até movimenta a boquinha tentando imitar, mas isso é difícil para ela, então aí é algo que vai acender a luz para mais uma característica da apraxia de fala, tá bom? Outro sinal de alerta, a mobilidade dos órgãos fonoarticulatórios. Esse nome enorme para eu dizer o quê? Lábio, língua, bochecha, mandíbula, são esses órgãos responsáveis pela produção da fala. Também tem outros, como a questão da respiração, das pregas vocais, mas isso a gente vai deixar de lado. O que eu quero que vocês prestem atenção é essa dificuldade na mobilidade, ou seja, na movimentação dos órgãos fonoarticulatórios, na movimentação dos órgãos da fala. Muitas vezes, a criança olha para a boca, ela tenta imitar, ela tenta produzir, fazer a mesma movimentação com a boca e para ela é difícil. Vocês vão perceber, é como se ela olhasse, ela às vezes até fecha o olhinho assim, para tentar se organizar e movimentar a boca, os lábios, a língua da mesma maneira que você está produzindo a fala.
Então, essa é uma dificuldade que elas têm. Mas a dificuldade na apraxia é de programação desses movimentos. Vamos lá, outra característica. Vogais pobres. Até mesmo falar as vogais, A, E, I, O, U, elas são difíceis de serem faladas, tá? São crianças que elas possuem dificuldade na produção das vogais e têm um repertório pequeno de consoantes, principalmente as consoantes que são mais visíveis. O que é isso? São as consoantes que você consegue ver, visíveis. Por exemplo, o P, por exemplo, o M. Então, elas ainda têm mais dificuldade nessas consoantes, que são as primeiras consoantes esperadas no desenvolvimento da fala, e elas apresentam dificuldade até mesmo nessas consoantes visíveis. Bom? Outro ponto aqui. Não generaliza os fonemas aprendidos. Por exemplo, o seu filho está falando pá, pá, pá. Ou ele consegue falar ma, ma, ma. Mas quando ele vai dizer uma palavra que comece ou termine com pá, essa palavra não aparece. Elas não generalizam os fonemas aprendidos. Então, por exemplo, pode ser que ela consiga produzir o P da palavra pato, mas ela não consegue falar a palavra pote. Então, pode ser que a gente treine o P de pato, mas na palavra pote não vai sair esse fonema P. Outro ponto, eles fazem fono, já estão em atendimento com a fonoterapeuta, porém, eles fazem fono, mas sem progresso. Se a criança faz intervenção fonoaudiológica e não tem um progresso, é mais um ponto para a gente pensar na apraxia de fala. Porque uma estimulação global da linguagem não vai dar resultados nas crianças com apraxia de fala. Então, a gente pode concluir que se ela não receber a terapia adequada, a possibilidade dela não desenvolver a fala é muito grande. E o outro ponto é uma fala ininteligível. Ininteligibilidade de fala, esse nome grandão, significa o quê? A criança fala e a gente não entende. Então, crianças que falam, mas elas apresentam uma fala ininteligível. O importante é que a fonoaudióloga tenha esta experiência para orientar a família, orientar os pais qual é o melhor caminho, para que a gente não se volte apenas para a fala da criança, mas também para a comunicação. A comunicação alternativa e aumentativa, ela auxilia para que a criança aproveite esses momentos de intenção comunicativa e possa se comunicar, mesmo que não seja através da fala. O diagnóstico da fono, pois somente a fono pode diagnosticar a apraxia de fala na infância. Okay? Ele é o único, o fonoaudiólogo é o único profissional que pode apresentar esse diagnóstico. Então, por esse motivo, o diagnóstico e a intervenção fonoaudiológica adequada é essencial.